Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 8 horas. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. E começamos com a troca de acusações entre Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. O Almirante diz que o antigo líder do PSD é um facilitador de negócios e deve explicações aos portugueses. O social-democrata compara o adversário a André Ventura. São os destaques do último debate televisivo marcado pela tensão do início ao fim. Gouveia Melo entrou ao ataque a acusar Marques Mendes de opacidade. Os portugueses têm que decidir quem é que querem meter na presidência da República. Se uma pessoa que basicamente é um lobista e um facilitador de negócios, que leva os seus interesses e outros interesses que nós não sabemos quais são para a presidência, ou se uma pessoa que não tem interesses nenhuns para além de ter servido o país com dedicação durante 45 anos. Isso, no fim, é o que vai estar em causa. Em resposta, Marques Mendes comparou as insinuações de Gouveia Melo à postura de André Ventura e diz que o Almirante está desesperado porque perdeu a popularidade que gozava no início da corrida eleitoral. A grande questão é aqui, porque é que o nosso candidato Gouveia Melo resolveu entrar por aqui? São as sondagens. É o desespero da sondagem. O desespero é que o leva para esta nova personalidade da velha política. Segundo, a JMF, já expliquei, eu nunca na vida fui ouvido em coisíssima nenhuma. Zero, e não teve intervenção nenhuma em vistos gold. Completamente falso aquilo que disse. Marques Mendes nega, de resto, qualquer comparação entre, ou melhor, Marques Mendes comparou as insinuações de Gouveia Melo à de André Ventura e nega qualquer relação com o caso dos vistos gold. Mas Gouveia Melo diz que quer mais transparência. O senhor é que não é transparente, é opaco. Não sou eu que tenho que lhe dizer as coisas. É o senhor é que tem que justificar o que é que faz na Abreu para ganhar o ordenado que ganha. Sim. Pode ser perfeitamente legal, não é isso? Eu nunca o acusei de ilegalidade. Então. Em termos éticos, é que as suas relações de negócios... Sim. Mas que negócio? Desculpe, que negócio em concreto? Dê um exemplo, um único. Não precisa ser dois, um único. E assim foi este debate entre os dois candidatos que podem passar à segunda volta, que se estendeu durante vários minutos, com Marques Mendes a pedir ao Almirante que concretize as acusações. Diga-me só uma acusação em concreto. O que é que eu em concreto fiz de ilegal, de imoral, de conflito? Não, desculpe. Mas deixe-me falar agora. Não, eu deixo falar o tempo todo, mas desculpe que lhe diga. E o senhor não vai atirar a pedra e esconder a mão. Mas eu não atiro a pedra nem escondo a mão. Olha, a minha mão está aqui e não está escondida. Um exemplo em concreto. No exercício da advocacia ou noutra área em que eu tive uma ligação entre política e negócio, eu que há 18 anos estou fora. Concretize. Um exemplo. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Um exemplo. O que o senhor tem que fazer é o contrário. Em vez de se vitimizar, tem que dizer quais são os seus clientes, quais eram os interesses que defendia. Frente a frente na TVI entre Marques Mendes e Gouveia Melo foi o último nas televisões, mas os candidatos às presidenciais voltam a encontrar-se no dia 2 de janeiro para o debate das rádios. Amanhã, 9 urgências hospitalares vão estar encerradas ou condicionadas. No dia de Natal, há ainda mais constrangimentos previstos. Sobretudo nos serviços de ginecologia e obstetrícia, amanhã, véspera de Natal, vão estar encerradas as urgências desta especialidade nos hospitais do Barreiro, Setúbal, Santarém e Caldas da Rainha. Há ainda urgências encerradas durante alguns períodos do dia, caso do Serviço de Pediatria do São Francisco Xavier em Lisboa, do Beatriz Ângelo em Loures ou do Garcia Dorta em Almada. E no dia de Natal passam a ser 10 os serviços condicionados ou encerrados. Sendo que em certos períodos do dia 25, particularmente na madrugada, vão estar fechadas a urgência de obstetrícia do Hospital de Faro, as urgências de Pediatria do São Francisco Xavier, do Hospital de Torres Vedras, do Beatriz Ângelo e do Garcia Dorta. Além dos encerramentos, outros serviços de urgência vão estar muito condicionados, o que significa que só vão receber doentes encaminhados pelo INEM. O bastonário da Ordem dos Médicos lembra que o problema não é de agora e que as urgências que vão estar encerradas durante o Natal são as mesmas que têm fechado durante o ano. A Rádio Observador, Carlos Cortes, defende que o encerramento espelha bem os problemas do SNS, afirma que os planos de contingência para os hospitais, pedidos pela Ministra, são bem intencionados, mas não passam de um proforma. Porque não há nenhum plano, seja de contingência
para estas épocas sazonais, sejam planos estratégicos, sejam planos de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, que possam ter êxito se não há profissionais de saúde, se não há médicos, neste caso em particular. Portanto, o verdadeiro plano que deveria ter sido desenvolvido, e aqui pelo Ministério da Saúde e pela Direção Executiva, é tornar o SNS mais atrativo para ter os médicos que são necessários para, pelo menos, estes planos de contingência poder terem uma tradução prática no terreno e conseguir darem uma resposta àquela que são as necessidades das pessoas. O bastonário da Ordem dos Médicos diz que têm de existir decisões estruturais e reformistas que tornem a profissão mais atrativa no SNS. A Federação Nacional dos Médicos insiste que as urgências encerradas não são um imprevisto, mas sim um reflexo do desinvestimento na área da saúde. Joana Bordalo Issá considera que este não é um problema da época de Natal, mas sim um caso de falta de responsabilidade política. Aqui a questão é que isto também não é um imprevisto. Mais uma vez, é uma escolha política. E o governo Montenegro sabia há meses que chegamos ao Natal e ao Ano Novo e que isto ia acontecer e mesmo assim não fez absolutamente nada para garantir urgências abertas, sobretudo em áreas mais sensíveis, como a pediatria e a obstetrícia. E a Ministra da Saúde já sabia disto, já sabia que não havia equipas, já sabia que havia serviços que estão no limite, já sabia que estas alturas expõem esta fragilidade, e, no fundo, continuam a empurrar o problema com a barriga e ignoram tudo isto. Para que o cenário seja diferente no próximo ano, a dirigente da FNAM, Joana Bordalo Issá, pede que o Governo negocie com a Federação Nacional dos Médicos de forma a melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. A Rússia lançou esta noite um ataque massivo contra o sistema energético da Ucrânia, que provocou cortes de energia em várias regiões do país, incluindo na capital Kiev. Onde pelo menos uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas, como avança esta manhã a BBC. Várias regiões estão neste momento sem energia, numa altura em que o governo ucraniano pede à população que mantenha a calma e promete que a energia será restabelecida assim que possível. Em Odessa há imagens de navios, armazéns e residências danificados. Entretanto, a Polónia destacou uma série de aeronaves esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo. A medida é tomada depois de uma nova ofensiva russa no oeste da Ucrânia, perto da fronteira polaca. Informação divulgada na rede social X. São agora 8h08. Carla, antes dos momentos de glória, que outras notícias estão em destaque? O Conselho de Redação da RTP pede uma posição firme em relação às acusações do Ministro da Educação sobre as residências universitárias. É a reação à entrevista ao jornal Eco, em que Fernando Alexandre acusa a Estação Pública de descontextualizar as declarações sobre a degradação destes espaços. O Conselho de Redação do Canal Público considera que a entrevista contém afirmações que colocam em causa o bom nome, o profissionalismo, a idoneidade e a ética dos jornalistas da RTP. A Amazon diz ter bloqueado mais de 1.800 candidaturas falsas ligadas à Coreia do Norte, isto numa altura em que crescem acusações de que Pyongyang utiliza profissionais de informática para contornar sanções e financiar o programa de armamento. A empresa indica que o número de candidaturas detectadas aumentou quase 1/3 no último ano.